Quem é que não teve uma professora ou um professor que marcou muito a sua vida? Seja no amor que tinha pela profissão, como pelo dom de ensinar e de extrair o que cada aluno tem de melhor. E para provar o quanto essa profissão é importante na construção pessoal e profissional de cada pessoa, a TVT mostra agora histórias de professores inesquecíveis para os trabalhadores aqui da redação. Cosmo, dia 15 de outubro, agora é dia dos professores. Eu queria saber se teve alguma professora ou um professor que tenha marcado a sua vida, que você lembra até hoje. Eu tive, na verdade, a professora que marcou minha vida foi minha mãe. Minha mãe era professora do magistério. Ela fez, na época, lá no Nordeste, enfim, minha mãe foi alfabetizada no telecurso primeiro grau da fundação lá atrás e depois adulta se formou no magistério. Mas o que me lembra de professora dela é que quando ela passava, lavava roupas para ganhar algum dinheiro e passava ferro também, pessoas chegavam lá em casa e pediam para ela escrever uma carta. E ela perguntava, mas o que você quer que eu escreva? A pessoa dizia para ela, descrevia o que queria que se falasse na carta. Minha mãe ia lá, escrevia a carta e depois lia para a pessoa. E por que é a minha mãe que me lembra disso? Porque ela, quando ela passava roupa tal, eu ficava abanando ferro de brasa tal. E eu lembro dessas coisas na memória muito grande. Então, para mim, a grande professora que marcou a minha vida, sem sombra de dúvida, foi a minha mãe. Tem um professor que eu gostava muito no ensino fundamental, professor Roberto. Eu não lembro exatamente qual era a série, mas a gente estava começando a aprender umas coisas mais complexas sobre gramática e ele era muito bacana porque ele dava umas aulas diferentes, ele gostava, acho que, de tocar violão, levava o violão para a sala e fazia algumas músicas e ensinava a gente a partir das músicas e era muito legal. E ele estimulou muito a gente a gostar de literatura, de música. Então é um professor que eu me lembro até hoje, faz tantos anos, mas eu não me esqueço porque ele marcou toda a turma. Então eu tenho muito carinho por ele, professor Roberto, de português. Teve alguns professores que marcaram muito, mas eu tenho um professor que isso aconteceu no final da década de 70 e era um professor do ginasial na época, que hoje é o Fundamental 2. Esse professor se chamava André. Eu estudava numa escola estadual e essa escola é o São Vicente de Paula. Ele fica ali no metrô Armênia. Tá. Esse professor é um professor de arte. Um belo dia ele entra na classe e fala: gente, hoje nós vamos falar sobre educação sexual. Nós, paramos assim, como assim? Educação sexual, década de 70, algo que era difícil de ser tratado até com os nossos pais. E ele começou a falar sobre o órgão sexual masculino, feminino, relacionamento, sexo. E nós ficamos nessa história umas 2, 3, talvez mais aulas. E foi um assunto tão interessante que, tipo assim, nos abriu os olhos para diversas coisas. Ele nos deu dica, nos deu informações, trouxe não só conhecimento científico, mas também um bate-papo bem descontraído. E esse professor me marcou muito. Nós já o admirávamos como professor de arte e passamos a admirar mais ainda depois desse episódio. Tem alguém que eu queria destacar para esse 15 de outubro, que é a minha prima Cibele, que é uma ótima professora, que desde cedo gostava de ensinar a gente. Eu lembro que assim, eu era bem pequenininho e ela passava o tempo livre da faculdade ensinando. E com a maior paciência, a maior dedicação. Ela é uma pessoa muito apaixonada pela profissão, então gostaria de dar um beijo para ela. E é isso. Valeu, Cibele. Tive muitos mestres incríveis, um deles, o professor Vladimir, que foi meu professor no ensino médio, lá na Escola Estadual Clóvis de Lucca. E eu me lembro dele porque ele me deu 2 livros que até hoje são os livros mais importantes da minha vida. Um deles foi o Manifesto Comunista, então foi o primeiro momento ali que eu tive contato com a luta de classes, entendi o que era mais-valia, o que era a luta de classes. E ele me deu, sabendo que eu queria fazer jornalismo, ele me deu Ilusões Perdidas do Balzac. E eu ali, estudando de ensino médio, tentando ler Balzac, consegui ler, consegui compreender. A personagem ia para Paris, né, porque queria ser poeta, e acabava caindo no mundo do jornalismo, mundo de disputa de poderes, de disputa de narrativas. Então esse livro fez até com que eu entrasse na faculdade já sabendo o que queria me esperar no mundo do jornalismo, né? Então agradeço muito ao professor Vladimir, porque ele foi a sementinha ali do que eu considero hoje mais importante na minha vida, que é a minha consciência de classe. Muito obrigada, professor Vladimir. Agora a gente quer saber, tem algum professor ou professora que marcou a sua vida? Conta pra gente aqui nos comentários.